O assunto de hoje vai ser provavelmente a queixa que você mais vai ouvir no seu consultório: processo de envelhecimento. Como ele acontece? Hoje vamos falar do início do processo de envelhecimento, como ele acontece na face e todas as camadas que ele acomete. Isso é muito importante para você, profissional, que quer se diferenciar, que tem consciência de que é necessário saber camadas, pontos anatômicos, estratégia para alcançar o resultado que o seu paciente deseja. Então, vamos falar sobre processo de envelhecimento. Primeira coisa que você tem que ter em mente: processo de envelhecimento acontece o tempo todo. Há 10 minutos atrás você estava mais jovem do que você está agora. Eu sei, isso dói de se ouvir, mas é a realidade e você precisa deixar claro isso para o seu paciente, porque muitas vezes ele não entende que a durabilidade do produto não é que ela não é longa. Acontece que ele está envelhecendo o tempo todo, então o produto não consegue fazer com que ele pare esse processo de envelhecimento. Então ele tem que entender que o organismo dele está envelhecendo, que todas as células do corpo dele estão em processo caminhando para a morte. E quando você deixa isso claro para ele: olha, processo de envelhecimento acontece o tempo todo. Tal procedimento, toxina botulínica, que dura em média de 4 meses, ela já vai te parar ali 4 meses de processo de envelhecimento. Então é muito importante você deixar isso claro para ele, porque aí uma toxina que 4 meses ele falava: nossa, isso tudo para 4 meses, ele já começa a falar: nossa, ainda bem que tem toxina botulínica para me salvar disso. Então muda a percepção do seu paciente e isso é muito importante para você fechar um planejamento, para você fazer a sua venda. Mas vamos voltar lá em processo de envelhecimento. Primeira coisa que você tem que ter em mente: tecido ósseo envelhece, se perde. Então, o tecido ósseo é o primeiro, vou pegar a Ronisvaldo aqui, é o primeiro a sofrer e fazer com que todos os tecidos superficiais caiam por causa da base óssea que não temos. Então, a estrutura óssea ela é de suma importância para uma face bem harmônica, bem aquela face que você olha e fala: nossa, bonito, é jovem. Então, o paciente começa a sofrer com quedinha de nariz, a ponta do nariz dele começa a cair, perca de espinha nasal anterior, aqui na maxila, que sustenta toda essa região do nariz, então começa a descer a ponta desse nariz. Então é tudo perca de base óssea, começa a se perder osso. Se perde osso, a topografia da face vai se perdendo e todo o tecido vai caindo. Então, se perdeu bastante maxila, que é nessa região, você vai começar a ver toda essa marcação que vem aqui de sulcos, o naso. Gente, um ponto que envelhece muito e começa bem jovem mesmo, o paciente jovem já começa a se perder, é essa região aqui, ó, de fossa canina, que é bem aqui a fossinha do dente canino, essa região. Então é uma região que a gente preenche muito, porque realmente tem uma perca nessa região e essa perca faz com que modifique toda essa estrutura da parte média da face, aqui dessa região média, e até a posição nasal começa a modificar. Então é um ponto que geralmente 99% dos casos em processo de envelhecimento você tem que fazer ali um ajustezinho com preenchimento. Então o processo de envelhecimento principal, e como eu quero falar em camadas para você, eu vou iniciar então pelo osso, então, que é a camada de base. Depois do osso, se a gente já observa essa perca no osso, e depois, quem vem acima? Tecido subcutâneo profundo, começa a se ter uma perca também, porém, o profundo, ele tende a descer, a cair de acordo
o movimento do osso. Como o osso se movimenta, ele se movimenta junto. Então, o tecido subcutâneo também tende a cair, tende a descer, por causa de todos os outros tecidos que estão se perdendo. Então, osso determina muito. Quando você tem isso em mente, não se esqueça, osso determina a face. Depois do subcutâneo profundo descendo, a gente vai ter a musculatura da mímica, que apesar de não se perder muito, ela começa a ficar mais aparente, porque o tecido que vem acima dela é o subcutâneo superficial e a derme. E como a derme está perdendo água, está perdendo colágeno, ele começa a fazer os vincos, por isso que a gente começa a ver os vincos das ruguinhas com mais precisão. Você começa a observar que teve literalmente uma cicatriz naquele local da musculatura fazendo o movimento, porque teve uma perca ali de colágeno, uma perca de água na região, na derme. Então, a musculatura, ela continua o movimento dela normal, mas o restante dos tecidos começam a sofrer um processo de envelhecimento muito intenso. Então, quando você percebe que a ruguinha lá, a culpa talvez não seja só do músculo, que o músculo está ali fazendo movimento, mas que teve também uma perca de água na derme, uma perca de colágeno, você começa a se atentar a tratamentos. Opa, não é só toxina botulínica. Eu preciso perceber que aqui tem um vinco que já está ali estático e eu preciso trabalhar com outro tipo de material que faça o estímulo de colágeno ou uma hidratação profunda, enfim, tratando essa região. Mas você só consegue buscar tratamento se você entende todo esse processo de envelhecimento. Depois dos músculos, a gente tem o subcutâneo superficial, que vai atrofiando, ele vai perdendo, ele vai diminuindo e vai pitosando, que auxilia na formação, por exemplo, do sulco naso nessa região. Uma região profunda, de subcutâneo profundo, que eu falei lá atrás, que vem abaixo dos músculos, cai muito e a gente observa com muita clareza essa região aqui, ó, da olheira, do SUF, essa região do SUF, tanto a região medial quanto a lateral. E ela é um tecido subcutâneo profundo que tá ali, ó, pertinho do osso. Então a gente costuma preencher essa região para melhorar também, para dar voltar ela para o lugar, literalmente encher ela de novo, porque ela tende a descer por causa da perca óssea, igual eu te falei. Se atente, perca óssea vai ser geralmente um problema que vai mostrar em todos os outros tecidos. Então, sempre quando eu falo em base óssea, se atente, tá perdendo o osso, vai perder estrutura na face. Vai ser uma queixa do seu paciente. Passando para subcutâneo superficial. Subcutâneo superficial tá ali caindo também, tende a cair, diminuir com o processo de envelhecimento. E uma forma de você melhorar esse subcutâneo é fazendo aí os bioestimuladores de colágeno, subcutâneo superficial, gente, lá pertinho da derme. Ele tem bastante fibra de colágeno, então ele consegue melhorar bastante com o bioestimulador. E chegando na pele, na derme mesmo, onde a gente tem a derme e a epiderme, que o paciente não consegue observar a derme, mas ele consegue visualizar a epiderme, que é a camada mais superficial da pele. E quando ele olha para a epiderme, ele vê manchinhas, ele vê vincos. Literalmente o processo de envelhecimento. Então, o que para ele ali é visual, porque ele está vendo a epiderme, para a gente tem toda uma história atrás que precisa ser compreendida para assim determinar um planejamento de excelência. Quando observa a derme, que a derme está também sofrendo com perda de colágeno, não tem água na região, então a gente tem tratamentos específicos para a derme. A gente pode trabalhar na epiderme e na derme fazendo peeling, fazendo microagulhamento, enfim. Você observa que um tratamento não vai resolver todos os problemas do processo de envelhecimento e quanto mais idoso seu paciente for, mais processo de envelhecimento ele terá.
Então é onde entra também a parte da prevenção. Explicar para o seu paciente que é importante ele prevenir, porque remediar vai ficar bem mais caro para ele. Quando você entende essa parte de processo de envelhecimento, você consegue trazer para o seu paciente, deixando um planejamento que era para ser caro, relativamente caro, quando você mostra o benefício total de quantas camadas você vai trabalhar, do que é necessário para trazer ele ali, para dar uma melhorada naquela região, para ele conseguir observar que realmente ele deu uma rejuvenescida, ele não acha caro. Então, o que eu vejo também, os meus alunos falando, o pessoal às vezes no Instagram mesmo, se queixando de que o paciente acha caro, mas não é ele que achou caro, você que não soube explicar. E para você saber explicar, você precisa entender. Quando você traz isso e explica para ele o que está acontecendo, ele fala, ah tá, você aumenta a consciência dele. A partir do momento que você aumenta a consciência dele, você consegue executar a sua venda. Então, essa aula foi além de processo de envelhecimento, foi para você entender que para você vender, você precisa aumentar a consciência do seu paciente. E você só vai conseguir aumentar a consciência dele se realmente você souber o que está falando. Então, você precisa ter conhecimento para alcançar esse objetivo de venda e de trazer um planejamento de excelência e assim entregar resultado. É isso aí. Fica mais dicas aí para a próxima aula.